Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Este vídeo é um pedido de um amigo meu e pedido de amigo é ordem, né? E antes de começar a falar do assunto que ele pediu, vamos introduzir com outro, que é o fato de que é muito legal ver que no meu canal, que apesar de pequeno alcance, ele fura bolhas, que nós encontramos na área de comentários ali do canal um pessoalzinho hater. Isso é muito bom, né? Porque eles nos trazem condições de destruir os argumentos tolos que eles usam, né? Então quero agradecer muito os grandes amigos aí, principalmente, olha, o Carlos Machado, o Rodolfo, o Edu, o Peroto, né, que vem ali e argumentam, né, contra-argumentam, e muitas vezes com contra-argumentos extremamente bons, fortíssimos, né? E isso ajuda muito no debate ali, porque aí pessoas que estão ali, né, olhando a área de comentários, vão poder aprender coisas reais e vão poder desbaratar esses argumentos de merda que eles usam, né? Então foi muito legal ver até uma discussão econômica, né? O meu canal não tem foco em economia, mas como eu falei no último vídeo, que com o atual governo federal nós só poderemos esperar carga tributária sendo aumentada, vem Paulota Pinóquio de Ouro com um argumento de merda, dizendo assim: mas a carga tributária diminuiu de 2022 para 2023, né? É uma verdade, é um dado, mas é uma falácia argumentativa, e foi muito legal ver dois inscritos ali, o Rodolfo e o Edu, desbaratando essa imbecilidade dita, mostrando o que é, na verdade, a carga tributária, como ela é calculada e como essa informação ela é uma meia-verdade, e como toda meia-verdade induz a uma conclusão totalmente contrária. Então existem ali argumentos interessantíssimos demonstrando como isso tudo é calculado e como que o atual governo, que é um governo esquerdista de pessoas que não entendem nada, de analfabetos econômicos, porque todo esquerdista é um negacionista da economia, só faz merda na economia, e como que a carga tributária é calculada, como que é a relação com o PIB, como que o nosso PIB está sendo inflado de maneira artificial. É muito interessante a discussão, então quem quiser dar um pulo lá e olha que vai aprender alguma coisa desse assunto, né? E aí foi muito engraçado ver Paulota Pinóquio de Ouro, ao ter seus argumentos destroçados, ele parte para piadinha, né? Ele vai lá e diz assim: me explica aí, sabichão, como é que diminuir imposto de jet ski pode ser bom para o país? E recebeu uma resposta acachapante, né? Mas ele nem sabe disso, porque ele mal sabe ler, né? E a resposta aí é: poxa, mas toda diminuição do imposto é boa para o país, né? Porque diminuir o imposto do jet ski, que esse pessoal costuma ficar falando besteira, mas só ajuda um milionário. Não, não é verdade. Milionários têm jet ski para diversão? Isso é verdade. Porém, tem muita gente que tem o jet ski ou a moto aquática como instrumento de trabalho. Existe todo um mercado nas empresas que fazem, por exemplo, salvamento, e que dão cobertura para eventos esportivos de surf, de mergulhos e tudo mais, eventos no mar de maneira geral, travessias. Então tem um pessoal que trabalha com isso para salvamento e tem um pessoal que trabalha com isso no turismo, né? E no nosso enorme, gigantesco litoral. Eu mesmo estive recentemente em Aracaju e fui fazer o passeio da Coroa do Goré, e lá eu vi 3 jovens locais, 3 rapazes negros, inclusive, bem jovens, e que não são ricos, 3 trabalhadores, que estavam ali com os 3 jet skis. Não sei se o jet ski é deles, ou não sei se é de algum empresário que os emprega. De qualquer maneira, é a empresa ligada ao turismo trabalhando e tendo melhor condições de trabalho pela diminuição de tarifa ou de alíquota de jet ski, né? Então, mais pessoas vão poder comprar jet skis, mais empresários vão poder dar trabalho a pessoas que sabem pilotar jet skis para a indústria do turismo, e isso é importante. Então não tem nada a ver, toda a diminuição de alíquota é boa. Foi citado o exemplo do videogame. O videogame não é coisa, como alguns esquerdistas falam nos grupos aí, é coisa de filhinho de papai. Não, cara.
O filhinho de papai até tem muita diversão e talvez nem curta tanto videogame, mas lá na favela tá cheio de videogame e tem toda uma indústria de videogame e tem todo um monte de canais do YouTube falando de videogame. Então quando você diminui a alíquota do videogame, você está melhorando sim toda essa movimentação econômica e melhorando o país. O que não pode é ficar aumentando o imposto de tudo. Né? De tudo, como vem fazendo o atual governo para bancar a farra do dinheiro público. Essa é a diferença de visão que esse pessoal não consegue entender. E se você for lá na área de comentários, você vai ver argumentos muito bons para você aí, no seu dia a dia, usar para derrubar as falácias argumentativas dessa galera, tá? Agora, o motivo do vídeo é outro. O motivo desse vídeo foi um debate jurídico, né? Entre um jurista e o pombão jurídico mor aqui do canal, o DM Pombo, que pelos argumentos jurídicos que usa, ele nunca passou nem de ônibus perto de uma faculdade de direito, né? É o que nos leva a entender. E num dado momento ali, ele faz uma brincadeira, ele tira um sarro da minha cara de maneira injusta, porque num ponto aí, em algum vídeo meu passado, talvez até no último, eu não me lembro, eu falo que o que me afasta de ser juiz do STF, afinal de contas, né? É apenas a indicação do presidente da República. E aí ele fala que eu sou um cara que se acha demais, que ele diz, né, que eu sou apenas um Zé Ruela, que por ser formado em direito acredita que entende mais de direito que os ministros do Supremo. Ele tem verdadeira adoração por ministros do Supremo, né? Ele acha que são deuses. Uma pergunta até que foi feita a ele no vídeo anterior pelo jurista foi: você tem na sua casa um altar para adorar os ministros, né? Você faz sacrifícios aos ministros porque ele tem uma adoração. E aí o cara veio, né? O meu grande amigo e jurista Edu veio e falou assim, falou: olha, para de falar besteira, né? Isso daí, porque ele veio dizer que eu fiz falei uma coisa absurda, quem sou eu para ser ministro do Supremo? E o cara falou: não tem problema nenhum ele dizer, e isso sim é uma piada muito comum nas rodas de juristas. Eu acredito que médicos, dentistas e outras profissões, cada um dentro da sua profissão, tem umas piadas comuns entre eles, né? E no meio jurídico, todo mundo faz essa piada. Nas aulas, na faculdade de Direito, várias vezes os professores falavam assim: o que me afasta de ser ministro do Supremo? Apenas ser amigo do presidente. Isso é uma crítica que é feita ao modelo de escolha, porque na verdade só precisa ser amigo do presidente para ser nomeado ministro do Supremo. As outras condições, que são notável saber jurídico, que é a moral ilibada e a sabatina, são apenas ritos de passagem, são bobeiras, são fáceis demais, né? Porque uma vez indicado, o cara vai ser ministro e pronto, acabou. A sabatina é só uma besteira. O notório saber jurídico é totalmente subjetivo, né? Então, sim, eu, como uma pessoa formada, que tem graduação, várias pós-graduações na área, dá para dizer que eu tenho notório saber jurídico. E se eu fosse a grande amigo do presidente, eu poderia ser indicado. E dezenas, centenas de juristas estão na mesma situação, né? Agora, tem ministro do STF que, por exemplo, tentou várias vezes passar em exame para juiz e não passou. Será que ele tem notório saber jurídico? Será que tem moral ilibada? Porque nós vimos aí um aí, né, desses ministros totalmente alcoolizado, declarando e falando como ele roubou processos de dentro de um tribunal para atrapalhar, para protelar o julgamento da causa e ganhar tempo. Isso lá é ter moral ilibada? É questionável, né? Mas então, o meu amigo falou, ele poderia ser porque isso é uma piada comum entre juristas. E sim, ele não, até foi dito, ele não é um Zé Ruela, você que o é ao ficar defendendo cegamente. E até dito a ele, né, na conversa, falou assim, você defende cegamente posicionamentos políticos da justiça, porque o próprio presidente atual da casa disse que o
o grupo está se tornando político e é esse o problema. Então as críticas que são feitas, e até uma boa intervenção que fez o Edu, ele disse: ninguém está dizendo que eles não entendem de direito, o problema é que eles desvirtuaram o direito ao tornar a corte uma corte política. Se você, DM Pombo, fosse um jurista, talvez você entendesse o quanto é duro para alguém que trabalha com o direito ver decisões políticas entrarem no direito e deturparem o que deveriam ser decisões jurídicas, né? E o que o meu amigo pediu, ele falou assim, ele falou, conta pro cara, né? Isso tá até no comentário, sobre o juiz de merda. E aí, olha, gente, é um fato que é notório e conhecido hoje, porque foi publicado num livro, mas muito antes do livro sair, isso já circulava nos meios acadêmicos do direito, que é a história do juiz de merda. Digite aí juiz de merda na pesquisa Google e você vai ver que um antigo ministro da Justiça do governo federal, em conversas com esse ministro que era indicado do Sarney para o Supremo Tribunal Federal, e tinha uma causa que era referente ao próprio José Sarney, e o ministro da Justiça estava conversando com ele, e ele falou: não, mas isso aqui tá garantido, tá tranquilo, eu só temo que caia a relatoria nas mãos de fulano de tal, que é meio avesso. Olha que coisa absurda, né? Que coisa absurda, né? Os argumentos deveriam ser jurídicos e nunca políticos. Ele não deveria estar ali falando: calma que nós vamos conseguir defender os interesses de quem me indicou ao Supremo, que no fundo era o que ele estava fazendo, né? Mas no meio da discussão ele falou: não, calma que nós vamos resolver isso aqui, né? Só que o problema é que ele deu com as línguas nos dentes, de alguma maneira, possivelmente porque falou antes com algum assessor. A imprensa ficou sabendo do voto dele e a Folha de São Paulo, antes da votação, publicou que o ministro fulano de tal vai votar a favor de José Sarney, né? E aí aconteceu que na hora do voto, ele era um dos últimos a votar e ele votou contra. Aí numa conversa telefônica com o ministro da Justiça, um jurista que depois publicou um livro e trouxe isso para o conhecimento público, ele estava se explicando, ele falou assim: o senhor não entendeu bem o meu voto, né? Ele falou: não deu para entender, você votou totalmente contra a tese que você advogava abertamente aí nas conversas que tínhamos. Ele falou: não é que como a Folha de São Paulo divulgou, ficou sabendo do meu voto e divulgou antes, para mostrar que eles estavam errados, e não estavam, né? A Folha não tem culpa dele ter dado com a língua nos dentes para assessores antes, né? Pois é, eles só fizeram um trabalho jornalístico. Então ele, para mostrar que a Folha estava errada, ele votou ao contrário e disse para o outro lado da conversa: mas se quando chegasse em mim a votação não estivesse decidida, eu votaria sim. Mas como quando chegou já estava decidido, mas o problema é que aí abre direito a embargos, né? Isso é uma coisa que só jurista vai entender. Ele falou: mas como a decisão chegou em mim, já estava resolvida, eu votei contra só para desmentir a Folha de São Paulo. Você entendeu? E o cara do outro lado falou: entendi, você é um juiz de merda. Então essa conversa muito engraçada, ela ocorreu e todo mundo na área do direito sabia. Aí, como todo mundo já sabia, o cara publicou num livro, e aí agora é de conhecimento público. Você vai, se quiser saber quem é o ministro, digite aí, ministro juiz de merda, você vai saber quem é. Temos um outro caso muito famoso, que é o caso do ministro Frango com Polenta, porque lá na roda dos restaurantes em São Bernardo do Campo, tem o restaurante Frango com Polenta, e um dia o atual Jabuti, que ocupa a cadeira de presidente, ele tinha que indicar um ministro, ele comentou ali na roda, né? E da hora do jantar, e o dono do restaurante, que estava dando uma boca livre para ele, falou: tem um cara aí que é amigo meu, o fulano de tal é amigo meu, é um bom advogado. E aí a dona Marisa diz, né, reza a lenda, que bateu o martelo falando: inclusive ele é filho de uma conhecida minha, é um bom rapaz. E dali do restaurante saiu a indicação do ministro Frango com Polenta. Digita aí no Google, você vai descobrir quem que é. Então, teve um presidente que nomeou o primo para o Supremo Tribunal Federal, né? E ninguém falou
em nepotismo. Então não é algo tão fora do comum assim. Então o que o amigo pediu para eu contar essas histórias para mostrar, eles não são essas sumidades não, né? Eles cometem erros como toda pessoa normal comete, como todo mortal comete, né? Então não fique adorando, porque inclusive as críticas grandes são com relação a decisões serem políticas. Infelizmente, isso está afastando as decisões do Supremo do que deveriam ser, porque elas são políticas quando elas deveriam ser jurídicas, tá bom? Então eu espero que tenham gostado. E a grande pergunta que não quer calar, DM Pombo, é outra. É aquela pergunta que eu já fiz. E aí, naquele debate que você teve aí no vídeo antepenúltimo, você chuparia ou não chuparia? É o que a galera quer saber, né? Chuparia ou não chuparia, DM Pombo, tá bom? Finalizando então, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.